Olá, investidores. Para quem não me conhece, sou o Alex, sou o criador desse canal Investidor Pobre. Investidores, vamos lá sem muita delonga. O vídeo mais esperado, pelo menos por mim, né? Eu vou estar mostrando a carteira do canal para vocês aí, tá? Então, sem muita delonga, pessoal, vou fazer um vídeo bem rápido mesmo, que o tempo tá corrido, tá? Eu tô passando por um probleminha ali, mas nada que com o tempo a gente não resolva, né? Mas vamos liberar essa carteira do canal aqui para a gente tá dando analisada, tá? Nosso patrimônio total está em 8.620, tá? Uma variação de 5,48. O valor investido de R$ 8.172,89. Cara, e quem diria, né? Que com R$ 135 que a gente começou, a gente já passou os 8.000, cara. E eu acredito aí firmemente aí que até o final do ano ali a gente consegue chegar aí talvez aí a 10k investido, cara. Isso é muita coisa. Pra ser sincero aí, eu tô compartilhando com vocês desde o começo, independente do que aconteça. Eu sei que às vezes eu falho, mas, cara, nós vamos chegar lá e, cara, pra frente, tá? Sem colocar desculpas, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tem em fundos imobiliários, tá? R$ 4.757,82, tá? Totalizando 55,19% da carteira. Em ações, a gente tem R$ 3.862,87, tá? Totalizando um total de 44,81, tá? Ela está desbalanceada porque a gente estava sem opções em ações, tá? Então, eu andei estudando bastante ali para talvez, quem sabe, colocar mais uma ação na carteira, tá? Então, vamos dar uma olhada ali para a gente ver como está sendo a nossa evolução do nosso patrimônio, né? Aí, vamos pegar aqui, vamos filtrar e vamos colocar desde o início. Cara, e aqui é a coisa mais linda, né, que a gente pode ver em uma carteira no longo prazo, né? Nesses 3 anos, né? Mas, cara, nesses 3 anos pode ver que sempre subindo, né, pessoal? O que importa pra gente é sempre aportar todo mês sem falhar, né? Aqui a gente vê que nós temos um total de 10 ativos. Desses 10 ativos, a gente tem 4 ações, sendo ela Taesa, tá? Temos 135 cotas ao valor preço médio de R$ 11,91 e o preço dela atual tá 14,28, tá? A gente também tem aquela famosinha, né, que é o Banco do Brasil. Temos 52 cotinhas, nosso preço médio tá com 22,06 e com preço atual de 22,15, tá? E nós temos aquela lá, a primeira ação que entrou na nossa carteira, né, foi o Banco, que estamos dizendo aí que temos 26 cotinhas ao preço médio de 12,67 e, cara, ela bateu o preço atual de 19,32, tá? E se a gente analisar aqui, nós temos o CPF3, que é outra elétrica, tá? 6 cotinhas apenas, com valor médio nosso de 38,35 e também estamos com preço atual agora de 48,23, tá? Basicamente quase R$ 10 de lucro por ação, tá? E fundo imobiliário a gente tem 6, tá? Lembrando que o fundo imobiliário ela não é para valorização. Cada ativo tem a sua função na carteira. Ações, multiplicação meu capital. Fundo imobiliário, gerar caixa, gerar fluxo, tá? E toda mês eu coloco 100, coloco 200, 300, o valor que seja, e ele vai complementando com 10, 15, 30, R$ 40 por mês, tá? E a gente vê aqui que a gente tem o VZF11, tá? 250 cotas, no preço médio de 7,72 e o preço atual 6,86, tá? E tá derretendo bastante, eu tenho que dar uma lida nele ali para ver o que tá acontecendo, né? Tem que largar de ser preguiçoso e dar uma olhada. A gente tem o nosso galpão aqui, né? O GGRC11, 112 cotinhas, tá? Nosso preço médio tá 10,30 e o preço atual tá 10,23, tá? Aí temos o nosso fundo de shoppings, né? O HSML11, 7 cotinhas apenas. Nosso preço médio 84,09 e o preço atual 95,79, tá? E tem aquele nosso fundo de apostas, que são as lajes corporativas que ainda não se recuperaram, mas com essa corte de taxas de juros aí, ele vai mostrar uma certa valorização para a gente no longo prazo, tá? Eu tenho bastante ciência e bastante confirmação em relação a isso, tá? Deixa a gente ver, eu tenho 4 cotinhas apenas. Nosso preço médio é com R$ 122,71 e o preço atual agora está R$ 130,41, tá? E tem nosso primeiro fundo imobiliário que entrou aquele de troco, né? Que é o VGR11, 40 cotinhas, tá?
Nosso preço médio 9,48 e o preço atual 9,76, tá? E tem o HZLZ11, tá? É um fundo imobiliário que era os primeiros que eu ia comprar quando eu montei a carteira. Mas, cara, ela bateu 160, quase 170 reais. E a gente tinha começado com 135 reais, né, cara? Então não tinha como a gente comprar, tá? Mas hoje em dia, com nossos aportes de 215 e mais os dividendos, cara, nós estamos conseguindo. E graças a isso, a gente comprou duas cotinhas dele, a 157,59 e o preço atual dele 156,13, tá? Não foi o aporte mais inteligente que eu fiz, tá? É um bom ativo, mas eu tenho outros fundos imobiliários que tá muito mais em conta, tá? Só que na hora, cara, devido à correria, eu não consegui gravar, não consegui ver nada, eu tava estudando e acabei cedendo um pouco à minha vontade, né? E comprando, porque eu sei que é um fundo bom, mas eu deveria sim ter estudado um pouco mais e visto que tinha as oportunidades melhores, tá? Mas tá aqui na carteira, é um ativo bom, cara, um dos maiores aí que tem de tijolo no mercado, então é bem tranquilo, tá? E vamos dar uma olhada que eu sei o que vocês querem, porque o provento, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar todos, tá? Para ficar mais fácil. E aqui a gente já vê, né, que a gente vem também subindo, tá? A evolução dos nossos proventos, tá? Tem mês que paga mais, tem mês que paga menos, devido às ações, né? Que ela não é igual a nossa caixa registradora, que é fundo imobiliário, que ela paga mensal, tá? Então você pode ver que ela vem subindo. O nosso pico aqui foi em janeiro, tá? A gente ganha R$ 86,28, tá? E esse mês agora que estamos fechando, foi um total aí de R$ 49,22, tá? Então aí é uma meta legalzinha, cara. Quem sabe a gente consegue manter ali um dividendo legal, tá? E o mais interessante, né, é isso aqui que eu quero ver se eu consigo, quem sabe, um dia bater, né? Fundo imobiliário é bem interessante para ver gráfico de proventos, porque, cara, geralmente ele só sobe, né? E se a gente ver aqui, ó, em fundo imobiliário, eu cheguei a ganhar 60 centavos, tá? Depois de 60 centavos, hoje em dia a gente estamos ganhando R$ 42,25. Você sabe o que é isso, cara? Se eu coloco 215 no meu bolso, mais 42, tá? Conta bem rápido, fica fácil aqui. Estamos falando de mais de R$ 250 por mês, tá? Em aporte ali, ó. E, cara, eu tenho fé que esses R$ 42, conforme vai passando o tempo, a gente vai aumentando. É basicamente um rendimento fixo que a gente tem ali, tá? Podemos colocar que R$ 40 no mínimo a gente recebe por mês em dividendos, tá? Então, cara, isso é sensacional. Se a gente vê aqui nos últimos 12 meses, tá? A gente vê que o que mais pagou o dividendo pra gente, tá? Nos últimos 12 meses foi Taesa, depois o VGF11 e em terceiro lugar o ZZRC11, tá? E, cara, uma coisa que eu gosto bastante é isso aqui, ó. Olha só que interessante, né, investidores? Se a gente vê em 2023, quando a gente começou, a gente ganhava uma média de 3,23, totalizando aí um total de 38,78. Em 2024, cara, mais do que dobramos. Nós ganhamos uma média mensal aí de 18,19, tá? Por mês. E o total aqui, tá? No ano de R$ 208, tá? E daí se a gente vê em 2025, cara, a gente conseguiu de novo dobrar os nossos dividendos, tá? Agora mensalmente 2025 passou, cara, tava ganhando 42,22, bem parecido com o que eu tô ganhando agora em fundo imobiliário, né? Então, o que eu quero dizer, cara, eu quase conseguiria comprar um açaí no valor de hoje, tá? Um açaí 670, cara, que dá pra eu e minha esposa comer quando a gente come direto na sorveteria. Cara, um açaí com 770, com 6 adicionais. E, cara, tem adicionais que não cabe ali, tá? Várias opções. Cara, eu quase consigo comprar isso uma vez por mês sem tirar dinheiro do meu bolso, tá? Cara, e no ano ali, cara, mais de R$ 500. R$ 506 com 58 centavos. E agora 2026, né, cara? A gente não pode falar muito, mas a nossa média está em 57,71. Porque estamos dizendo em relação de janeiro para agora, que é abril, né? Então tem muitos meses ainda para frente. Pode ser que aumente, pode ser que abaixe, vai depender muito de como a gente for. E no ano, né? R$ 230,84. Lembrando que isso é média, né? Somando a média desses 4 meses. Então, investidores,
mais do que dobra todo mês os dividendos. Então, cara, é isso aqui que é mágica, é isso aqui que o pessoal tem que fazer. Cara, é a constância. E nós vamos ver isso aqui daqui 5, 10, 15 anos. Vocês vão ver sempre essa renda mensal subindo, tá, investidores? E para fechar aqui, que eu sei que muitos de vocês querem ver, que é a nossa rentabilidade, tá? Vamos ver nossa rentabilidade aqui rapidinho, tá? Para não enrolar muito, vamos colocar nos últimos 12 meses, para a gente analisar que a nossa carteira perdeu bonito, né? Nossa rentabilidade nos últimos 12 meses, 26,69, IPCA 4,14, IFIX 18,81, CDI 14,85 e o Bovespa com 42,61. Mas também o Bovespa bateu a sua máxima, né? Chegou quase a 200 mil pontos, tá? E para finalizar, vamos ver o que importa, que é desde o início. Mesmo assim, desde o início, a gente vai estar apanhando devido que o Bovespa, cara, ele bateu a máxima e com a máxima do Bovespa não tem como a gente bater de frente, né? Se a gente olhar, nossa rentabilidade está com 64,89, o IPCA com 14,97, IFIX com 40,08, CDI 45,27 e o Bovespa com 79,17, tá? Mas se a gente analisar aqui, investidores, estamos ganhando de quase tudo, só perdendo para o Ibovespa, tá? É isso que importa no longo prazo, tá, investidores? E acabei me empolgando aqui quando eu vou falando com vocês. E eu quero pedir para vocês agora, tá, investidores, que eu preciso do teu apoio. Aquele de sempre, né? Aqui embaixo eu quero você curta o vídeo, se inscreva e toque no sininho para não perder nenhuma notificação. Tranquilo? E investidores, você já investiu esse mês? Esse mês está fechando aí, último dia do mês basicamente. Vocês já investiram? Vocês já estão pensando em investir? Cara, comenta aqui embaixo, vamos bater um papo sensacional, beleza? Então, valeu investidores e até a próxima.